limite de ruptura é igual a 400 MPa, limite de escoamento 250 MPa. São dadas as tensões admissíveis e a tração. Então, dois critérios nós vamos adotar aqui. O primeiro é o critério considerando o limite de ruptura. Então, nós vamos pegar, para calcular a tensão admissível, o limite de ruptura e dividir pelo coeficiente de segurança relacionado à ruptura e à tração, que é 4. Então, nós vamos pegar o limite do material e dividir por 4 para calcular a tensão admissível. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é com relação ao escoamento. Vou pegar o limite de escoamento e dividir pelo coeficiente de segurança relacionado com o escoamento, que é 1,8, que é o segundo critério. Depois, nós vamos considerar o limite a tensão admissível com pressão. Também terão dois critérios. Critério de ruptura, coeficiente de segurança é 4,2. E o critério de escoamento, coeficiente de segurança com pressão. Escoamento é 1,5. Nesse exercício nós vamos usar essas grandezas, né? Vamos usar a força em newtons e as dimensões em milímetros quadrados, a tensão calcula direto em megapascal, da mesma forma que nós fizemos na aula anterior. Então, a estrutura é uma barra, a estrutura é uma treliça. A treliça é uma estrutura na qual existem barras biarticuladas e essas articulações elas funcionam como rótulas, ou seja, elas permitem rotação livre em torno de Z. Essa rotação livre em torno de Z nas articulações faz com que não exista transferência de momento de uma barra para outra. Ou seja, as barras de uma treliça sempre estarão submetidas a esforço normal, ou de tração ou de compressão. Então tem aqui uma carga P de 10 toneladas força. 10 toneladas força equivale a 10.000 kgf. Nós sabemos que 1 kgf é igual a 9,81 Newton, então 10.000 kgf é igual a P em Newton. Então, a carga P é 10.000 vezes 9,81, que equivale a 98.100 newtons, que a gente vai usar nos cálculos. São dados as seções, a seção da barra 1, a seção da barra 1 é uma seção circular com diâmetro D, e a seção da barra 2 é a seção retangular de base B e altura H, onde H é 3 vezes B. Então, a estrutura é uma treliça, nós vamos utilizar o método dos nós. Para usar o método dos nós, nós vamos definir as cargas nas barras. Basicamente, nós vamos adotar aqui forçando o nó, são cargas de tração na barra. Forças chegando no nó representam compressão na barra. A priori, nós não sabemos se é tração ou compressão, então eu vou adotar as duas forças saindo do nó e faço a conta. Se der positivo, realmente é tração. Se der negativo, é compressão. A carga P é 98.100. Faço uma análise trigonométrica. A figura formada pela treliça é um triângulo retângulo. Esse cateto vale 3, esse vale 4, logo esse aqui vale 5. Um triângulo de ouro. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 0,8, e o seno de alfa, o cateto oposto sobre a hipotenusa, 0,6. Desenhar diagrama de corpo livre no pino C, nós vamos decompor a força F1 em F1y, que é a componente vertical da força, e F1x, que é a componente horizontal da força. Das equações de equilíbrio do nó C, nós vamos começar para a primeira equação de equilíbrio, somatória de Fy igual a zero. Definir as forças orientadas de baixo para cima como sendo positivas. Então, na direção y, começando por y, porque y já conheço uma carga aqui, eu já calculo F1 direto. Então, F1y é positivo, menos 98.100 igual a zero. Fazendo a análise trigonométrica dessa figura,
A força F1Y representa exatamente, em módulo, é exatamente igual ao cateto oposto ao ângulo alfa. Então, a relação trigonométrica entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o F1y é igual a F1 seno de alfa menos 98.100 é igual a zero. Passo 98.100 para o outro lado e fica positivo. Passo o seno de alfa dividindo, 98.100 dividido por 0,6, que é o seno alfa. Calcula a força F1, 163.500. Deu positivo, representa uma carga de tração na barra. Então a barra 1 está tracionada. Faço o equilíbrio, condição de equilíbrio em X. Forças orientadas da esquerda para a direita são positivas. Vou ter que menos F1x menos F2 igual a zero. Passo F2, passo F1x para o outro lado, fica positivo. Então, menos F2 é igual a F1x. Ou seja, F2 é igual a menos F1 cosseno alfa. Da análise trigonométrica, o F1x ele representa o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o F1x ele é o quê? Relação entre cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, F1x é F1 cosseno alfa. O negativo, substituindo o F1, nós calculamos o slide anterior, 163.500 vezes 0,8. Faço a conta, o F2 menos 130.800. Deu negativo e representa compressão na barra 2. Fazendo análise de tensões, começando pela barra 1, uma seção circular, diâmetro D. Esforço normal sobre a área tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Preciso calcular a tensão admissível, são dois critérios. A tensão admissível à tração pode ser o limite de ruptura sobre 4. Fazendo essa conta vai dar 100 MPa. Ou tensão admissível à tração é o escoamento sobre 1,8. Fazendo a conta, 138,89. Vou sempre usar o menor dos dois, né? Para que eu possa para eu ficar de acordo com os dois critérios. Então, se a tensão der 90, ela está de acordo com esse critério, está de acordo com esse critério. Se eu escolher essa tensão aqui, e a tensão na barra for 120, está de acordo com esse critério, mas não está de acordo com esse critério. Então, sempre vou usar a menor tensão entre eles. Esforço normal sobre a área tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão admissível é 100. A pior das hipóteses é igual. Calculo o diâmetro mínimo. A força na barra 1 é 163.500 e a área do círculo πd2 sobre 4. Eu isolo o diâmetro, 163.500, se 4 passa para cima, está aqui, 100 passa dividindo. Como o diâmetro ao quadrado, tira a raiz quadrada aqui. O diâmetro D é 45,63 milímetros. Esse é o diâmetro mínimo. Qualquer diâmetro maior que esse satisfaz o critério. Se eu usar um diâmetro de 50, a tensão vai ser menor que 100. Tá ok? A barra 2 está submetida à compressão. A seção da barra 2 é seção retangular. Base B, altura H, onde H é 3 vezes B. Esforço normal sobre a área tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Calcular a tensão admissível, o primeiro critério é da ruptura. Ruptura sobre 4,2 dá 95,24. O segundo critério é escoamento sobre 1,5, 166,67. Vou considerar o menor entre eles. Então, esforço normal sobre a área tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão admissível 95,24. A força na barra 2, 130.800. E a área do retângulo é base vezes altura. A altura é 3 vezes a base. Então, a área é 3 vezes B ao quadrado.
Coloco o B ao quadrado aqui, isolando o B, 130.800, esse 95,24, passa dividindo, 3 está aqui. Tira a raiz, 21,4 milímetros, é a dimensão B. Com o B eu calculo H, H é 3 vezes B, 3 vezes 21,4, 64,19 milímetros. Então esse é o dimensionamento da barra 1/2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar o grupo do WhatsApp para colocar as dúvidas lá.